Bora. Oi. Boa noite, meus queridos, meus amados e amigos do canal. Estamos aqui mais uma noite, em mais um podcast, nosso Pod Raiz, para falar sobre evangelismo, sobre Jesus. E estamos aqui com o nosso amigo e querido irmão Ronaldo, presbítero Ronaldo. Então eu peço a vocês que assistam aí o vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal. Deixa um comentário lá, faz alguma pergunta, faz alguma sugestão do que você gostaria de ver. E aí a gente pode falar no próximo, ok? Não esquece de deixar o like, viu? Isso aí, galera. Muito boa noite aí para quem nos acompanha. Nossos queridos amigos, seguidores do nosso canal. Hoje nós vem com um prazer imenso em trazer mais um tema sobre religião, onde a gente vamos falar aí de evangelismo. É bem difícil a gente falar dessa área, pois são poucos os que têm coragem. E hoje a gente trouxe mais uma vez essa fera, essa lenda aqui, exemplo de pessoa, amigo, colega de trabalho também, para a gente poder aprender mais um pouco aí sobre o evangelismo. Seja bem-vindo aí mais uma vez, meu querido amigo Ronaldo. Sinta-se à vontade em casa. Estamos aí. Hoje, o dia, a noite, na verdade, vai ser para a gente aprender aqui, irmão. Deus abençoe. Sinta-se à vontade aí para ter uma palavra aí. Amém? É isso aí. Se quiser se apresentar aí, Ronaldo, pode se identificar aí para os nossos inscritos aí, que alguns já lhe conhecem, né? Já. Primeiramente, eu quero vos saudar a todos com a paz do nosso amado e sublime Jesus Cristo. E para mim é um prazer retornar a esse Pod Raiz, esse podcast aqui abençoado pelo nosso irmão amado Zé Carlos e o nosso irmão também, José William. Para mim é uma satisfação muito grande, enorme, de estar retornando aqui para debatermos um assunto de suma importância para outros tempos que nós estamos vivendo aqui na Terra. Falando sobre evangelismo, né? A gente temos esse tema no nosso coração, na nossa mentalidade, que é um tema de suma importância e que todos nós temos que pôr em prática, porque os dias estão se findando, a volta de Jesus cada vez mais se aproxima. Então, para mim é uma alegria estar junto com vocês aqui. É um prazer, né, estar falando do amor de Deus e também aprendendo com todos, inclusive com o William e o Zé Carlos. Para mim sempre é uma alegria estar junto com vocês aqui nessa noite. Muito bom. Para nós, irmão Ronaldo, é muito satisfatório ouvir sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? Porque hoje nós podemos ver que as pessoas estão muito distantes de Deus, muito distantes de Jesus. Quando você pensa em falar em Jesus, as pessoas já ficam sem querer dar atenção, porque estão distraídas com outras coisas, entendeu? E Jesus está ficando em segundo plano. Isso está acontecendo muito hoje no mundo, né? Fala aí alguma coisa sobre isso aí. Isso aí é um assunto de sua importância, o Zé Carlos, porque hoje nós temos a liberdade de expressão no nosso país relacionado sobre cultuar e de estar nas igrejas em templos construídos pelas mãos humanas. E quando a gente vai falar sobre igreja, a igreja ela está simbolizando
e mostrando que somos chamados de dentro para fora. A igreja, ela é chamada de dentro para fora, não de fora para dentro. O que é, por que eu estou falando isso? Porque o fundamento de Cristo, ele sempre foi atribuir tudo ao seu Pai. Qual a atribuição que Cristo atribuiu ao seu Pai? Primeiramente, sempre ganhando alma para o reino de Deus. E quando a gente traz para a igreja hoje, ela tem que ter esse fundamento, esse pensamento. Se nós somos igreja, que significa de dentro para fora, porque há um sinal que muitas pessoas estão sedentas, estão nos corredores da morte, elas estão fora, elas estão em outros caminhos que a igreja, que é um conjunto de união. Nós somos uma igreja. Nós formamos uma igreja. Por que nós formamos a igreja? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E nós somos a semelhança de Deus no propósito de ganhar alma para o reino. O propósito de Cristo, quando ele veio à Terra, quando ele foi até o Gólgota lá, morrer naquela cruz, foi com um propósito para salvar o que estavam perdidos. Interessante. Nós se considerávamos perdidos. E quem nos alcançou? Pelo feito de Cristo. Morreu lá na cruz do Calvário. Interessante que Isaías já tinha profetizado há muitos anos atrás que levaria um cordeiro ao matador, que não abriria a sua boca em momento algum. Em favor de quem? Em favor da humanidade. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, foi maltratado. E nós observamos tudo isso aí, pessoal, é que os próprios que receberam os milagres, as curas, as restituições pelas mãos do Messias, foram as mesmas pessoas que estavam crucificando, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Estava se cumprindo o que Isaías tinha falado. Ele não tinha culpa alguma, mas ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e culpa e levou sobre si os seus ombros. Por isso que aqui a gente estamos. Agraciado por Deus. Nós somos agraciados por Deus. A salvação, ela nos alcançou por esse feito que Jesus fez. Então, a mensagem que Cristo deixou para a igreja não é parar de trabalhar sobre as vidas, sobre as almas. A igreja, ela é de dentro para fora. Só que hoje, irmão José Carlos, irmão José William, estão invertendo. Hoje se fala muitos por aí, a gente temos uma coerência, um respeito, que a gente não vamos falar nomes, né, de igreja nenhuma. Esse daqui não é o nosso fundamento. O fundamento nosso aqui é falar sobre o evangelismo. Só que as igrejas hoje, elas estão só dentro dos templos. Irmão William. Elas estão dentro dos templos.
Inclusive, né, alguns ministérios estão investindo um absurdo de dinheiro em templos, né? E esquecendo de resgatar as almas para se dirigirem a Jesus, né? Fazer o evangelismo. Né? Uma coisa interessante que o irmão falou mesmo, citou aqui, é que a igreja mesmo, de dentro para fora, né? É o que acontece. Tem muitas igrejas hoje em dia que está se acomodando, que está se adaptando ao mundo, para que as pessoas venha para ela, né? Venha para ela. Porém, não é do jeito certo, né? É verdade. É por isso que o ID de Jesus para todos é isso que o irmão está falando mesmo, cara. Olha, o irmão falando assim, eu vou ligando as coisas aqui na minha mente, referente a algumas passagens que eu tenho lido e tenho assistido também diversas pregações, é que o ID é poucas as pessoas que têm coragem para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus. Uhum. Porque o ID, na verdade, não é a gente ir lá e convencer a pessoa, né? Eu posso estar errado, irmão, vocês me corrigem aqui se eu estiver errado. É convencer a pessoa que ela tem, porque tem que buscar Jesus. Convencer dessa forma, assim, na força. Eu acredito que o ID é como aquela parábola da semeadura, né? Uhum. Você vai lá, você joga a semente, o Espírito Santo faz ela germinar no coração das pessoas. E isso daí é muito importante, que eu posso ver. Não sei se, José, você já tá por dentro, ou se chegou até você a notícia, mas o irmão ele faz um trabalho aqui na cidade, cara, juntamente com umas outras pessoas da congregação dele, do ministério dele. Cara, é coisa, tipo assim, vamos falar a verdade. Fazendo o evangelismo na rua, né? Acho que é nas praças, né, irmão, que você costuma fazer o evangelismo. Uhum. O senhor comentou um assunto sobre converter as pessoas. É um ponto muito crucial. No Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo 8, no versículo 9, versículo 10, até o versículo 11, Jesus ele enfatiza aqui falando sobre a sua palavra, dizendo, olha, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha só que expressão. Primeiramente, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Primeiro, da onde? Do pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo. Do pecado, porque eles não crerem em mim. Verso 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vos não me vereis mais. Versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu quero chegar aqui nesse ponto aqui. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, que ele é a pessoa única que pode convencer a uma pessoa para a salvação. Convencer. Mas agora, como o Espírito Santo pode convencer alguém? Através do Senhor, irmão Zé Carlos. Através do Senhor, irmão William. Mas de que qual forma? Pregando a genuína palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Se ela diz que não volta vazia, ela vai ao coração certo. Então, o meu papel é pregar o Evangelho, é propagar o Evangelho, é falar do amor de Deus. E quem vai convencer não sou eu, não. O homem errante, o homem pecador, o homem falho. Quem vai convencer, fazer esse trabalho, é o Espírito Santo. Só que eu e o Senhor somos uma ferramenta nas mãos de um oleiro. E o oleiro se chama Jesus de Nazaré. Nós somos ferramentas. E agraciado pelas suas palavras,
eu fico muito feliz. Nós temos um trabalho do projeto Evangelizando Vida. É o nome, Projeto Evangelizando Vidas. Todas as segunda-feira, a gente, a partir das 19 horas, nós iniciamos o trabalho nas praças. Em cada segunda-feira, nós estamos no ponto de pregação. É de 7 às 8h30, até 8h30. O nosso departamento é um departamento muito enriquecido. Eu quero saudar também a paz do Senhor também para o meu presbítero Jean. Era para estar aqui hoje, mas devido que ele estava com outros compromissos. Ao meu pastor Marquinhos, aonde que nós somos e fazemos esse departamento, e os demais irmãos que também são muito importantes para que esse trabalho seja feito. A gente, irmão Zé, a gente realizamos esse trabalho do evangelismo pelo fator do prazer, da alegria, para que vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus, através do louvor, porque Cristo, ele habita no meio dos louvores. Existem muitas das pessoas que estão padecendo, William, quando você começa a louvar em praça pública, adorando em espírito e em verdade, aquela pessoa começa a emprestar os seus ouvidos, e aí a voz vai ecoando dentro do seu ser, dentro do seu coração. Aí é onde que o Espírito Santo ele vai entrar na vida de alguém. Vai dizer, olha, você é importante. É verdade. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não vai dizer, olha, eu não te amo porque você é um malfeitor. O Espírito Santo não vai dizer, olha, eu não te amo porque tu és um drogado. Olha, o Espírito Santo não vai dizer, olha, eu não te amo porque tu és um salteador. O Espírito Santo não vai te dizer, olha, eu não te amo porque tu és um forasteiro. O Espírito Santo ele não vai tocar na ferida não de ninguém não. O papel da pessoa bendita do Espírito Santo, o irmão Zé Carlos, é atrair as pessoas e dizer você é importante. O Espírito Santo diz assim, você vale a pena. O Espírito Santo vai dizer assim, eu te amo. O Espírito Santo vai dizer assim, eu sou o teu ajudador. O Espírito Santo vai dizer assim, eu te dou força nos momentos que você estiver fraco. Eu te fortaleço nos momentos que você está padecendo. É por isso que Jesus, uma das lindas promessas no livro de Mateus, capítulo 28, no último versículo, ele diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É verdade. É verdade. O problema da igreja hoje, irmão José, problema meramente de uma parte da igreja, que se diz igreja, estão ferindo muitas pessoas. Ao invés de trazer, tá com as pedradas, né, na pessoa. Nós somos chamados para povoar os céus. Nós somos chamados, Williams, para pregar a palavra de Deus. Às vezes você sai do seu compromisso, do seu aconchego na segunda-feira. Às vezes você prega, o trabalho foi abençoado, e às vezes você fica tão preocupado, poxa, alguém não se converteu. Mas não somos nós que vai converter. Vai converter, né? É o Espírito Santo que Jesus falou. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Aí Jesus disse, se o Consolador vier,
como ele veio, aí Jesus disse, olha, ele vai convencer primeiro do pecado, convencer segundo do juízo, convencer esse terceiro da justiça. Então esse é o papel, nós que somos igreja. É muito importante, porque quando Jesus já deixou essa mensagem que é necessário que eu vá para que ele venha, João, quando entendeu isso, mais na frente, a gente vai ver que ele vai até falar, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É porque eu creio que ele já estava já... É verdade. Porque quando Jesus disse que ia, eles ficaram preocupados, né? Os discípulos ficaram preocupados. E agora? O que é que vai ser da gente? Você não vai estar mais aqui conosco. Aí, calma. Eu vou, mas enviarei o Consolador. Ele vai estar com vocês até o fim. Aí eles entenderam, né? Aí foi quando, é como está escrito, foi quando os discípulos entenderam que agora estava na mão deles o Evangelho, né? Trazer as pessoas para Jesus através do Evangelho. Foi quando eles começaram a amadurecer, né irmão? Amadurecer no caminho. Foi aí que eles começaram, né? Porque até então ele estava sendo guiado. Guiado por Jesus ali direto com eles, né? A partir do Treinado, momento, treinado. E a partir do momento que eu falo que Jesus se retirou, e ainda se não me falha a memória, eu posso estar enganado também, mas houve ainda um período, né? O Espírito Santo veio. Tanto que quando o Espírito Santo veio, acredito que eu posso estar enganado também, que foi no dia de Pentecostes. Tá aqui, rapaz, Deus ele se faz presente aqui no nosso meio. A Bíblia diz que quando está reunido 1, 2, 3, falando no nome de Jesus, Jesus também está sobre esse ambiente. Para confirmar as vossas palavras, aqui foi as últimas palavras de Jesus. No livro de Lucas, vocês podem acompanhar também na sua Bíblia. Acompanhar, ler, folhar, tá? Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 47. Isso que vocês estão falando foi quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu mais uma vez para os discípulos, deu as últimas palavras para os discípulos, para voltar para o Pai. Aí Jesus disse, olha, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, eu vou para o Pai, o meu trabalho aqui já foi realizado, agora vocês têm que ir para Jerusalém. Jesus estava dizendo aqui, vão para Jerusalém, para os discípulos, estava falando para os discípulos. Vocês têm que ir para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Que do alto vocês vão receber o revestimento de poder e glória. E quando você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, você vai ver o cumprimento, a promessa. Irmão William, se você quiser ler aí para nós, Capítulo 2. De Atos dos Apóstolos, você vai ver a promessa se cumprindo. Só o primeiro verso? Ou continua e você me fala para mim parar. Uhum. Pode ler? Pode ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
Amém. Cumpriu a promessa que Jesus falou lá em Lucas. Aham. Não pode falar. E nisso aí tinha pessoas de todos os lugares da terra, praticamente, daquela região ali. Estava cheio, né? Era milhares de Milhares pessoas de que estavam lá. Não pessoas. foi? E naquele momento foi um revestimento, né? Veio o revestimento do Espírito Santo. Se cumpriu a. Quando Jesus falou, se cumpriu. Agora os senhores sabem qual a importância foi desse reinvestimento de poder e de glória para os discípulos do mestre? Revestimento, Revestimento no meu de poder. entender, é que você já está vestido, então foi a mais. Como se eles estivessem recebendo uma armadura de proteção. Uma armadura É o a Espírito mais. Santo, né? Para poder espalhar o evangelho por toda a nação, né? Por todos os Acho lugares. que é a coragem de tudo, hein, cara? Recebeu muita coragem Não também. é à toa que eles morreram todos assassinados praticamente, só com exceção de João, né? De João. Por quê? Por causa do evangelho. E esse evangelho perdura até hoje, 2.000 anos atrás. Todos estão tentando destruir esse cristianismo, esse evangelho. Mas ninguém vai conseguir. Por quê? Porque ele foi bem semeado, né? Jesus, quando semeou direitinho, bonitinho, para que ninguém possa ter força. E colocou o reino dele sobre a terra. Né? A Bíblia diz que as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. É sinal que Cristo está conosco. Verdade. Se levanta o inimigo contra nossas vidas, querendo parar o ministério, mas Jesus, ele está à nossa retaguarda. Interessante que quando a gente observa o Espírito revestindo o discípulo, se nós observarmos, antes do discípulo não ser revestido, de não ter ido para Jerusalém, de ser batizado com o Espírito Santo, nós não vai ver na Bíblia, nós não vai ver na Bíblia que nenhum discípulo, olha só que coisa interessante, que nenhum discípulo curou alguém no nome de Jesus. Verdade. Você vai ver na Bíblia que nenhum discípulo curou no nome de Jesus. Eu estou falando aqui Antes de ele subir. Antes dele ir para Jerusalém. Uhum. Ele não tinha recebido ainda o revestimento. Ele não tinha curado no nome de Jesus a ninguém. Não. Agora é outra história. Quando eles foram para Jerusalém, que Jesus mandou ir para Jerusalém, que eles receberam o revestimento de poder e de glória. Interessante, irmão Zé Carlos, mais irmão Zé William. Antes de ele não ter recebido o revestimento, eles andavam com Jesus. É como se fosse dizer, Jesus assim, olha, Jesus estava preparando eles primeiro, fazendo ele discípulo. Vocês observam que ele estava sempre ao redor do Messias. E sempre os milagres eles contemplavam com seus olhares carnais. Eles viam os milagres que Jesus fazia, os feitos que Jesus fazia. Mas eles não realizavam o nome de Jesus. Agora, quando eles foram para Jerusalém e recebeu do alto o revestimento de poder e de glória, aí é outra história. Mudou a conversa. Aí mudou. Aí você vai observar agora João e Pedro indo para o Templo Formosa adorar a Jesus, que não estava mais no meio dele. E a Bíblia diz que tinha um coxo lá no templo, pedindo o quê? Uma esmola.
sempre, todas as vezes que quando Pedro e João, na hora nona, iam adorar a Cristo, eles estavam lá, aquele homem lá, pedindo uma esmola. Vejamos que ele não só pedia a Pedro e a João, pedia, com certeza, a várias pessoas que iam adorar. Inclusive os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tudo. Mas foi chegado o momento, aleluia, eita glória, que quando João e Pedro já foi revestido de poder, de glória, ele tinha um revestimento. Quando aquele homem pede mais uma vez uma esmola para ele, Pedro toma a frente e diz assim, olha para nós. Nós não temos nem ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta. Eles falaram com uma autoridade tão grande do céu que aquele homem foi curado. Na hora, de imediato. Imediato. E o interessante, irmão William, mas irmão Zé Carlos, eles abriu as suas bocas, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus. Agora ele estava usando o nome de quem? De Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, eu vos dou poder. Jesus disse, eu vos dou poder para expulsar demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, sarados, mas lembrando que depois do revestimento de autoridade. Primeiro Jesus andou com eles, mostrou o caminho, fez ele discípulo, mostrou todos os detalhes. O interessante é que quando Pedro e João, ele só não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus levanta, ele só falou isso. Ele estendeu a mão, irmão. É isso que a igreja tem que entender. Verdade, é um detalhe muito importante isso daí. Olha. É isso que a igreja tem que entender. Tem que estender a mão. Há pessoas numéricas que estão padecendo por causa que a igreja não está estendendo as mãos. Que é um papel fundamental, né, da igreja. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, ele falando sobre as suas epístolas, ele diz assim, olha, uns falam que tem fé e outros falam que tem ações, ou seja, caridade. Mas como é que eu vou dispensar ao Senhor que está padecendo por falta de um alimento, de uma roupa, de umas vestes? E aí o apóstolo Paulo disse, você despede o seu irmão em uma oração. Não. O apóstolo Tiago disse, não, você tem que agir. Orar é um dever de abençoar. Mas as minhas ações, a minha caridade, eu também tenho que colocar ela também junto. Eu não posso despedir, meus irmãos, por falta de alguma coisa. Tem muitas pessoas que estão faltando. Interessante que a gente falamos que temos o Espírito Santo, falamos que temos o Pai, falamos que temos o Filho. Onde é que estão as nossas ações? Para as almas. Fé sem obra é morto, né? Você falou tudo, a fé sem obra é morta. A igreja está perdendo a autoridade, irmão Zé Carlos. É verdade. Que Jesus deu. Jesus não tirou da igreja, não. Jesus deu à igreja. Os dons, Jesus deu à igreja. Jesus quer encher o Senhor de poder, de glória. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quer encher o Senhor de poder e de glória? Eu não tenho dúvida nenhuma. Jesus disse, olha, no meu nome, o seu filho, quando estiver lá doente, lá, enfermo, a sua filha, a sua esposa,
o senhor tem que estender as suas mãos e orar e repreender no nome de Jesus. Profetizar bênção sobre a sua casa, sobre a sua filha, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu trabalho. E dizer não aqui que faz prevalecer, se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus dá autoridade para o Senhor e para o Senhor e para mim. E por que que nós não estamos agindo? Cadê a igreja? O que é que eu estou fazendo? Eu como igreja. Uma vez salvo, salvo para sempre. É engano de muitos. Essa mensagem aí. A salvação é tomada à força. É uma luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. É a potestade. Sabe o que está acontecendo hoje, meus irmãos? A igreja está brigando contra a igreja. A igreja está degredindo a imagem da própria igreja, dos irmãos que estão congregando, brigando entre si. É verdade. Sendo que o inimigo da nossa alma está ceifando as vidas lá fora. E eu, como igreja, brigando com o Senhor. Deixando de fazer o que Jesus mandou, né? Pregar o Evangelho. Interessante isso daí que nós vimos falando, né, Zé? Falando sobre isso. Muitas pessoas que acham que evangelizar, fazer missões, tem que sair para fora, igual você estava falando, né? Aham. É verdade. Eu estava falando que às vezes o nosso povo, as pessoas estão perecendo, estão morrendo sem conhecer Jesus aqui no nosso país. Mas alguns estão preocupados em ir só para fora. Quer ir para a África, quer ir para a Espanha, quer ir para até países mais desenvolvidos que tem até, como a Europa, né? Tem até um desenvolvimento já. Mas aí você vai, eu fico olhando bem aqui pertinho. Você vai ali no sertão da Bahia, por exemplo, tem pessoas que conhecem mais o Padre Cícero do que Jesus. Conhece o Padre Cícero de tudo que ele já fez, tudo que ele faz, que ele diz que ele faz, e não conhece Jesus. E Jesus? Ah, Jesus, não sei não entendo não sobre Jesus não, mas entendo o Padre Cícero. Ou seja, cadê o evangelho nesses lugares? Cadê os missionários nesses lugares? Só estão querendo ir para fora do Brasil, para fora do país, entendeu? O importante disso daí é que, tipo assim, na nossa realidade de hoje em dia, a gente vê que a pessoa busca, na verdade, o reino do céu somente dentro do templo. Aham. É importante falar isso daí, porque a gente pode ver, é bem notável mesmo. Quando uma pessoa você vê que está evangelizando, pronto, aqui, o irmão Ronaldo. Eu vi umas postagens do irmão fazendo evangelismo na praça. Você consegue contar pelo vídeo o tanto de pessoa que estava ajudando a obra ali. Entendeu? As próprias pessoas, né? Isso, aí você Os passa, cristãos. aí você passa dentro da igreja, na frente de uma igreja, você vê lá lotado. Eu acredito, eu não estou querendo polemizar e nem causar nada, não. Isso é uma visão minha. E vocês estão assistindo, me perdoa se eu estiver errado aí. Só que assim, a gente vê aquela multidão dentro da igreja, você vê pessoas, né, falando em línguas, pessoas, né, glorificando, adorando, glória a Deus. Só que quando se trata de evangelizar, para sair de dentro do templo, é tipo assim, ó, para sair de dentro do comodismo, para ir passar um frio, para ir evangelizar, você conta nos dedos das pessoas. E eu acredito que quando tem um trabalho desse, igual o irmão citou aqui, que é toda segunda-feira, eu acredito que na hora lá, um exemplo, no culto de domingo, culto da família de domingo, o pastor deve falar no microfone lá, pessoal, segunda-feira a gente estamos fazendo um trabalho evangelizando, quem está à frente é fulano de tal, com fulano de tal, vão ajudar, vão lá dar uma força para eles e tudo mais. É verdade. E aí a gente não vê
esse deslocamento das pessoas, ou seja, está no comodismo, é o que nós falamos. A fé sem obra é morta. Uhum. Muitas pessoas têm na cabeça que fala assim, a salvação é individual, ou seja, você tem que correr pela sua salvação, eu já estou correndo atrás da minha. Ou seja, eu não posso chegar para você, o irmão Ronaldo, e falar assim, ó, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus renova, Jesus liberta, sendo que você já tem uma outra palavra para me rebater na hora ali, ó. Fica Não, difícil. eu já estou, aí já fala, não, eu já sei. Uhum. Sabe? Mas isso é fato, não é, né, cara. Ronaldo? Isso é fato porque as pessoas têm ouvido e visto muito falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, e não estão dando ouvido, não estão nem aí. É como se a Bíblia diz que haverá um tempo em que as pessoas sentiram coceiras nos ouvidos quando ouvia a palavra de Deus. Ou seja, ouve, mas só sente uma coceira assim e não quer saber. Em cidades já um pouco desenvolvidas é assim, você não consegue. Parece que é como se Deus não quisesse mais salvar aquelas pessoas, só pode ser. Porque elas não se interessam, elas não têm interesse de conhecer Jesus, né? Depois eu vou contar uma mini história, que não é uma história verídica, que é do meu próprio pai, que foi um grande missionário. Foi onde que fluiu esse desejo de eu trabalhar sempre com o evangelismo. O evangelismo, para mim, é do melhor trabalho da igreja. Não estou dizendo que outro trabalho da igreja, né, seja ruim, não. Para mim, o trabalho que eu tenho mais, assim, o meu foco mais é evangelismo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz bem assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora vamos aqui agora um pouco a mais aqui na cartas de Romanos, capítulo 10. Lê para nós, o irmão Willa. Capítulo 10, a partir do versículo 10 até o versículo 15. Certo. A partir do iniciar do versículo do capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 10 Tá. até o versículo 16, por favor. Isso aí. Não, até o 17, aliás. Isso, você que está em casa aí, pode acompanhar com a sua Bíblia também. Romanos, capítulo 10, versículo 10 até o 17. Isso. Pode ler? Pode ler. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés do que anunciam a paz. Aleluia. Do que anunciam coisas boas. Amém? 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Segura um pouco aí, por favor. Olha só o que o apóstolo Paulo ele enfatiza. E nem todos obedecem ao Evangelho. Prossiga aí, termina aqui para nós aí, para nós entrar aqui num assunto aqui muito bom. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Lá no livro messiânico do profeta Isaías, do capítulo 6,
versículo 8. O irmão já está com a Bíblia, não? Tô no telefone. Leia para nós, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aí nós vamos fazer uma introdução muito importante, trazendo para os 6, nossos dias. 8, né? É. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só. O que Isaías ouviu e alguém lançou um convite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam aí no Antigo Testamento. A quem enviarei? A quem irá por nós? Vamos melhorar. A quem irá por nós? Isaías ouviu, entendeu. Isaías se colocou na posição, diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que está faltando para a nossa geração hoje é se prontificar, se colocar na posição e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me envia para pregar a tua palavra. Nós lemos assim, ó, como crerão se não há quem pregue? Eu vou estar dentro da igreja, só dentro dos 4 cantos da igreja, pregando para o Senhor, pregando para o Senhor, pregando para mim. Nós somos chamados para pregar para os sedentos. É verdade. Inclusive, irmão Ronaldo, sem querer cortar, acredito eu que lá, naquela hora que a gente vai para a igreja, para o culto, nós vamos para quê? Para cultuar a Deus, né? Esse é o objetivo. Qual é o outro passo que a igreja tem que dar? Eu penso assim, ensinar, doutrinar, fazer as pessoas ficar disciplinadas na palavra. Para quê? Para ela ir para fora da igreja e fazer o evangelho, não é isso? Uhum. Eu entendo que tem que ser assim. Quer que o irmão Ronaldo acha? Mas é nesse mesmo assim, você vê o apóstolo Paulo ele falando sobre que nem todo obedece ao evangelho. Ele está se referindo isso aqui a quem? É nós, irmão. Não obedece. O termo obedecer Uhum. foi lhe dado uma ordem. Quando nós observa quando Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 16, e no versículo 15, Jesus dá uma ordem. Ide por todo mundo. É como se fosse o Senhor é o cabeça da sua casa. O Senhor é o cabeça da sua casa. O Senhor dá uma palavra com carinho, mas tem uma ordem. Olha, filha, você não pode ir hoje ali. O Senhor deu uma ordem. Então ela tem que cumprir a ordem que o Senhor determinou. Nós trabalhamos na empresa, existe ordem. Ordem, Nós regra, temos né? que E cumprir norma. a ordem, a regra. E para a igreja aqui, Jesus já deu uma ordenância. Jesus estava dizendo assim, oh, por favor, William, você vai hoje? Se puder. Se puder. É verdade. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui assim, eles não obedecem o evangelho. É verdade. É onde eu li aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para todo que nele crê. É verdade. E você vai observar quando o senhor estava fazendo a menção aí, Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo não faz exceção de ninguém não, irmão. É verdade. Essa passagem aí é muito interessante, irmão Ronaldo. Eu estava até, outro dia, eu estava vendo um podcast do pastor César Cavalcante e falando sobre essas coisas. Hein? Essa passagem é muito interessante porque Paulo teve que fazer isso aí porque os cristãos judeus estavam todos, era como se tivesse querendo se separar do gentil, Se achando. se achando melhor do que o gentil. Uhum. Por isso ele falou isso aí, né?
Aí o que é que acontece? Não, vocês, como se eles estivessem com vergonha do evangelho por causa disso, não é? Aí ele disse, não é assim. Quando Jesus nos chamou, foi para evangelizar a todos, os gentios e judeus. Não é só nós que temos esse direito, ele disse, né? Porque o Paulo era judeu também, né? A Bíblia diz que nós temos que transformar o mundo. É o que? Pela onde? Pela palavra. Pela palavra, exatamente. Agora, como é que nós vamos transformar o mundo pela palavra? Se não conhecer ela, né? Se não conhece ela. Se não tem quem fala. Uhum. No Salmo de número 119, aleluia, do verso 11, a Bíblia vai dizer, você pode conferir na sua Bíblia, na sua casa, tá? Em nome de Jesus. O salmista vai dizer, olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Aí no mesmo Salmo 119, do verso 105, o salmista vai dizer assim, lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Pela palavra. Olha só, está faltando Faltando isso. a palavra. A palavra. A palavra de Deus, ô irmão José, é ela que cura. Aleluia. A palavra é ela que transforma. A palavra é ela que dá vida. A palavra que cuida. A palavra que transforma, que faz lapidar o homem. A palavra que salva. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, não me envergonho. Mas hoje, quantas pessoas em nosso meio evangélico estão se envergonhando? Não vai envergonhar o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder, mas se envergonha de si próprio. Aí não tem coragem, nós temos que ser realistas, não tem coragem de ir para os becos, para as praças, para as ruas, para as cidades de circunviança, propagar o evangelho. Sabe por quê? Porque tem medo de sofrer algum dano, de sofrer calúnia, A gente vê muito isso aí, de né? sofrer injustiça, de ser maltratado, de ser morto, Ser preso. de ser preso. Então, tem medo Tem medo. de pregar a palavra. Um evangelho, para mim, que não incomoda ao mundo, é um evangelho farjudo. Não é verdadeiro, né? É um evangelho que Cristo não habita. Mas o verdadeiro evangelho, aleluia, Incomoda. que confronta, Confronta, que incomoda. O evangelho de Cristo é quem é assaltado, é quem vai para os lugares que você nunca imagina, mas ele vai porque o Espírito Santo está dando ousadia, vigor e coragem para propagar a palavra de Deus. Eu vou tocar aqui no assunto aqui, eu quero trazer um... Isso aqui é um alerta muito grande, mas muito grande mesmo. Isso aqui faz anos, faz tempo que eu sempre vou procurando quando se trata sobre evangelizar, sobre evangelismo. O senhor sabia, meus irmãos sabiam, quantas pessoas morrem sem conhecer o evangelho? Vou melhorar, sem conhecer Jesus. Muita gente. Uma média, você fala? É, uma estimativa. Quantas mil morrem por dia e quantas morrem por hora? Nossa, a estatística deve ser grande, hein? É muito grande, olha só. Uma estimativa de 150 mil pessoas morrem por dia. Isso é muito alarmante, isso aqui. 2 pessoas morrem por segundo. Meu Jesus amado. Sem conhecer a Jesus. Será? Não, será não, é verdade. Se nós, como igreja,
os líderes eclesiásticos falar isso nos púlpitos e nas igrejas, o Espírito Santo acende uma chama para todos. Mostrar que muitas vidas estão sendo ceifadas e a gente está lá dentro só da igreja. Não saímos para pregar a palavra. É muita coisa, é muito alarmante. Você observar duas pessoas por segundo. É segundo. Morre. E 150 mil pessoas morrem sem conhecer Jesus. Aí eu lhe pergunto, o que é que nós estamos fazendo, Zé? Nós que somos igreja. O que eu estou fazendo para atribuir no reino de Deus? Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí disse, as outras coisas eu acrescento. Quando fala o reino de Deus, sabe quem é o reino de Deus? Somos nós. São as vidas que estão lá nos corredores da morte. Que ainda não alcançou a graça de Cristo. A gente temos que entender uma coisa e compreender. Que eu, você, nós juntos, podemos fazer a diferença. Podemos ser um canal de bênção, um canal de salvação. Podemos ser multiplicadores. Podemos ser pessoas que podem influenciar a nossa comunidade, o nosso bairro, os nossos vizinhos e mostrar que eles são importantes também no reino de Deus. A gente temos que sair do comodismo, sair da mermice e falar feito Isaías. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu ouvi a tua voz. A voz de Deus, meus amados, meus irmãos, é essa aqui, ó. Ela fala comigo e com você. Não precisa ele descer lá do céu e se apresentar, não. A palavra de Deus, ela fala com a gente. E nós sabemos que nós estamos com os braços cruzados. Essa é a realidade. Isso é muito forte, hein, cara? Rapaz, que estatística, cada No segundo, no segundo é 2 pessoas que morrem. sem conhecer Jesus. É verdade. Uma das coisas que me incomoda, irmão Ronaldo, muito hoje, no nosso convívio no nosso país, por exemplo, é saber que dentre 10 pessoas que a gente conhece, as 10 já ouviram falar de Jesus. Porém, das 10, no máximo 2 se convertem a Jesus. Aí eu fico pensando, como que você ouve a boa nova, que é o Evangelho de Cristo, demonstrando que é ele que você precisa, é dele que você precisa, é com ele que você precisa viver, e as pessoas ainda não querem, não é? Porque tem pessoas que não querem. O Espírito Santo está lá na porta aqui, ó. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. E a pessoa está dizendo, não, não, não. Eu mesmo eu já falei de Jesus para algumas pessoas, e ela ouve, a pessoa ouve, e até conversa com você sobre isso e tal, e tal, e tal. Mas é como aquela semente que que cai lá no meio das pedras e dos espinhos. Entendeu? Aí eu fico olhando assim, meu Deus, será que o Espírito Santo não quer mais salvar as pessoas? Por que as pessoas não querem mais saber de Jesus? O que está acontecendo? Ouviram tanto que se acomodaram, que desistiram de Jesus? Eu não entendo o negócio desse. Irmão José, é bem criterioso esse assunto aí. Nós não vamos longe, não. Vamos colocar na nossa casa. Quando o Senhor mostra que
a sua filha, a sua esposa é importante para o Senhor, não é uma coisa memorável, agradável, Uhum. ela vai dizer, poxa, meu pai Na hora. me faz ser importante para ele. Aí a sua esposa diz, meu marido me faz importante para ele. Ela se sente feliz, não se sente feliz? É. Porque o Senhor passa algo positivo que foi lhe dado, que você atraiu e mostrou que eles são importantes. Então, como é que eu vou atrair alguém e mostrar que são importantes? Como é que eu posso fazer isso aí? Atribuir alguém a isso. Não é apertando na ferida. Não é chegar e mostrar os seus erros. Não é chegar e dizer você está nessa situação porque você quis, porque você procurou. Não. É verdade. Tem que chegar com a solução, né? Vai ter que mostrar a solução que é Jesus. É. Nós temos que mostrar o Nazaré, Nazareno, Jesus Cristo, que tem azeite para colocar nas feridas. Tem muitas pessoas, irmão José, mas irmão William, que estão feridos, precisando de uma cura relacionado dentro da alma, precisando de um azeite que o Senhor tem e eu tenho. Que azeite é esse? É a chama do Espírito Santo. É eu e o Senhor, irmão William, se compadecer deles e dizer assim, a tua causa também é a minha causa. É o Senhor chorar junto com eles e dizer assim, você é importante, eu estou nessa peleia junto com você. Aí o Espírito Santo começa a abraçar. O Espírito Santo começa a trabalhar, começa a lapidar. Sabe por quê? Quem foi que deu início? Foi o Senhor. E aí a pessoa vai ser agraciada e de repente a pessoa vai dizer assim, eu estou aqui primeiramente por Deus, mas segundo que alguém acreditou, me estendeu a mão. Isso é muito gratificante na sua alma, irmão. Demais. É verdade. Isso daí também, se eu não me engano, é um mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí, irmão Ronaldo, lá na usina mesmo, no trabalho da gente mesmo. Tem um colega nosso lá, e eu percebi que ele estava com sede, né? Com sede de Jesus. Aí tava só nós dois conversando, aí ele falou umas coisinhas, né? Aí eu disse, ele quer que eu fale de Jesus, é agora que eu vou conversar. Aí comecei. Falei de Jesus para ele, mostrei para ele o caminho, como é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que fazer. Ele começou a se emocionar logo, a querer chorar, e eu disse, não, é fácil para você conseguir o que você precisa. Se Jesus, ele é o único que pode me perdoar, que pode fazer você feliz, fazer você andar no caminho certo. Mas você precisa tomar uma decisão, abandonar o pecado, abandonar as coisas que estão impedindo você de chegar a ele. Nesse momento aqui, eu estou falando isso para você, isso não é de mim, isso já vem de Deus para você. Glória Porque a você estava Deus. precisando. Aleluia. E aí ele é verdade, eu preciso ir para a igreja, eu preciso procurar Jesus. Eu disse, faz o seguinte, quando chegar em casa, entre no seu quarto, tranque a porta, se ajoelhe e peça para Deus mudar a sua vida, restaurar você, sarar a sua vida. Ele vai fazer isso por você. Glória a Deus. Eu disse para ele, né? E ele ficou bem emocionado, ficou bem balançado, bem. Acredito que a semente foi plantada ali. Mas aí agora depende dele, né? Querer a mudança, querer Isso daí que aconteça. Acontece muito, muito. Você vê que a pessoa, ela sente, a pessoa em si tem um vazio dentro dela. Um vazio, o vazio que inexplicável. não é preenchido por nada. Você pode ver que muitas vezes tem pessoas que tá num ambiente com muita gente, mas você olha para ela assim, parece que ela tá sozinha. Já teve essa sensação perto Parece que pessoas? não tem ninguém, Não tem você está ninguém. sozinho. Olha só,
Para mim finalizar as minhas palavras, é um tema muito bom, está muito gratificante, se da presença de Deus. Vou deixar só essa mensagem aqui para a gente finalizar a minha parte. E eu também quero falar, que eu falei para vocês anterior, um testemunho breve, rápido, do que, como foi o meu desejo de chegar a trabalhar com o evangelismo. Nem para nós hoje. Coríntios 3, É, início do 3, né? capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí está dizendo tudo, apóstolo Paulo. A gente não somos nada. Você vê? O que plantou, o que regou, não é nada. Não é nada. Ele só está fazendo o dever, Uhum. cumprindo o dever. E quem dá o crescimento? O próprio Deus. Mas alguém tem que plantar e regar. É o que está faltando das igrejas. Nós temos que a igreja ela parou de plantar. Né? Nossa. A igreja ela parou de regar. Eu quero dar as minhas últimas palavras. Eu não poderia deixar de falar aqui do meu pai. O testemunho do meu pai, irmão José Luiz Zé Carlos. O meu pai, ele partiu para a eternidade. Um grande missionário. Ele era diácono. Mas a importância é que ele era crente. Ele era diácono. Ele foi um grande ganhador de alma para o reino de Deus. Uma certa vez ele chegou em casa tão preocupado que meu pai ele era analfabeto de pai e mãe. E quando ele ia visitar os presídios, ia visitar os hospitais, quando ele entrava no quarto, ele pedia com licença, por favor. Aí quando ele fazia oração lá, aí as pessoas se convertiam, ele pegava era um lápis, ele fazia um tracinho, uma alma que se convertia. E assim, era uma alma, ele fazia um tracinho. Cada tracinho que ele fazia, ali era as almas que aceitou a Jesus nas visitas dele. Aí uma certa vez ele foi, que era sempre constante, ele andava no presídio e andava nos hospitais, nos leitos. E aí ele chegou em casa e foi orar ao Senhor, preocupado porque as pessoas não se converteram. E aí o Espírito Santo falou com ele, disse, servo meu, chamou ele até de amigo. Olha a intimidade que tinha. Meu amigo brasileiro. Aí ele disse, o Espírito Santo falou com ele, disse, olha, só pregue a minha palavra. Eu me correspondo a salvar. Traz uma ferramenta nas minhas mãos. Não deixa de pregar. E depois disso aí, a preocupação dele saiu e começou. Ganhou muitas almas. Pessoas dando testemunho, dizendo, olha, aquele irmão assim, assim, irmão Apolônio, grande missionário. Foi através daquele ano que eu aceitei na prisão, aceitei nos hospitais, no leito. Para Deus usar alguém, ele usa da forma que ele quer, do jeito que ele quiser. Não precisa você ter leitura. Se você tiver, amém. Você pode ser uma ferramenta usada na mão do Senhor. Mas aquilo ali me chamou a atenção, William. Que quando ele estava para partir para a eternidade, eu ainda cheguei a conversar com ele ainda. Ele partiu para a eternidade com 83 anos.
Ele disse, olha, seja crente, evangelize, ganhe alma para o reino de Deus. E quando você for, faça e faça direito. Quem não quer ir, deixe, mas vá. Mas faça. Faça a sua parte. Porque o pai está vendo. Não queira aparecer para ninguém, não. Analfabeto de pai e mãe. Você sabe quem que ensinou ele a ler? A pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo ensinou meu pai a ler. Todos os meus irmãos, eles ficaram abismados. Como é que, depois de velho, aprender a ler? Mas nós temos um professor por excelência, que se chama Espírito Santo. Ensinou a ele a ler a palavra. E tudo isso que eu estou falando aqui, o meu pai ele é uma referência para mim. Meu pai ele foi um exemplo para mim. É por isso que eu amo evangelizar. E todas as vezes o nosso trabalho do evangelismo, evangelizando vidas, a gente não pregamos placa de igreja. Salientar isso, tá? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Missão Belém, que fica pertinho lá do Banco Sicredi. Nós não falamos de placa de igreja nenhuma. Você, meu amigo, você que tem um anseio, que tem um desejo de propagar o reino de Deus, eu quero convidar você. Seja conosco nos trabalhos do evangelismo. Vá levar as boas novas. Traga para si, na sua memória, sai do seu comodismo, sai da sua mermice. Vamos pregar a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Eu tenho essa promessa desde quando eu aceitei a Jesus. Mas eu ainda creio nessa promessa até o tutano dos ossos. Jesus está voltando. Vamos pregar a mensagem que confronta, a mensagem que transforma, a mensagem que salva. Está lançado o convite. Vamos ser diferentes. Não vamos ter vergonha do Evangelho, não. Porque o Evangelho, ele é a cruz, o Evangelho tem poder para todo aquele que nele crê. Então, essa é a minha participação, Will. Para encerrar, a gente estava na praça ecológica e aí nós estávamos com um trabalho, olha que trabalho de tão suma importância. O desviado, conhecedor da palavra, estava ouvindo um trabalho lá na praça ecológica. E a gente finalizou o trabalho fazendo o apelo. Você que ouviu, quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, você pode dobrar o seu joelho onde você estiver. Se você não puder dobrar, você pode estar de pé, crendo, dizendo conosco, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, apaga as minhas transgressões, os meus pecados, joga lá no fundo do mar do esquecimento. Por 2 dias depois, a pessoa me viu na cidade. Eu disse, seu irmão, o senhor é aquele que estava lá, naquele trabalho que vocês fazem o trabalho do evangelismo? Sou, irmão. Eu voltei para a casa do pai. Isso é gratificante. Eu voltei para a casa do pai, irmão.
Isso é muito gratificante. Estou servindo a Deus junto com a minha família. Aquela palavra que eu ouvi, ela fez efeito até hoje. Irmão, sou importante no reino de Deus. É, irmão. Eu chorei na hora junto com isso, é importante. E orei com ele no mercado. Isso é importante, meu irmão. É isso que as pessoas querem saber, que isso é importante. As pessoas têm que saber, têm que entender que eles são. Verdade. Mas isso aí tem que partir de nós, ô William. Irmão José. Verdade. Nós temos o Espírito, nós somos luz. As pessoas têm que ser impactadas pelas nossas presenças, pelas nossas vidas. Porque quem habita em nós é mais poderoso do que tudo. E a pessoa aceitou a Jesus pelo trabalho do evangelismo. Glória a Deus. E eu creio que a cidade de Costa Rica, eu profetizo no nome de Jesus, vidas serão alcançadas para a glória do nome do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, anular todo espírito de suicida, todo espírito de depressão. Eu quero anular, no nome de Jesus, todas as artimanhas do inimigo sobre a cidade de Costa Rica, sobre a população de Costa Rica. No nome de Jesus, eu quero profetizar bênção de salvação, paz sobre lares, harmonia sobre a comunidade. Em nome de Jesus, possamos declarar que Costa Rica, quem prevalece aqui se chama o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem muitas pessoas, irmão José, irmão William. Nós vemos aí os anúncios. As pessoas acham que é normal. Pessoas jovens se suicidando nas suas próprias vidas. O que é que eu e o Senhor, como igreja, estamos fazendo? Nós temos que anular, nós como igreja. Senhor, eu não aceito isso não. Senhor, eu repreendo todo o mal. Os jovens, Jesus, serão o futuro missionário, pregadores do Evangelho. Os jovens estão tendo as vidas. E a gente está se achando como se fosse normal. Sabe por que é normal? Porque até o momento isso nunca aconteceu dentro da nossa casa. Mas que o sangue do Cordeiro possa nos cobrir. Aqui eu finalizo a minha parte e agradeço a vocês em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. É gratificante demais. Eu vou te falar uma coisa. Quem não sentiu a presença de Deus não está ligado. Porque é muito forte quando se trata de evangelismo. Cada palavra parece que... Parece não. A própria Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Penetra até na divisão da alma. E a palavra de Deus também ela não volta vazia. Ela tem que chegar e atingir o propósito para que se cumpra. Então, é muito gratificante a gente poder trazer esse tema sobre evangelismo. Porque aqui a gente pode notar, sem tomar muito tempo, a gente pode notar que a cidade de Costa Rica, ela carece extremamente do evangelismo. Porque a gente vê uma cidade pequena, não tem muito habitante para a gente, né, falar igual veio de São Paulo, você veio de Alagoas, né, cidade grande, povoada, e aqui a gente vê constantemente jovens ceifando suas próprias vidas. Coisa surreal. Então, a gente vê que o quê? É que eu sempre falo, o diabo ele não brinca de ser diabo em hora nenhuma.
Então, se nós cruzar os braços e deixar o diabo agindo, enquanto não está atingindo na nossa família, dentro da nossa casa, né, a gente não vai ter uma visão mais ampla. Então, com isso, fica aqui também, para você que vai estar assistindo, o meu apelo. Ajude esse homem aí, ó, vocês que são da, da mesma igreja, entendeu? A gente mesmo, né, Zé? A gente ir também poder ajudar, igual, se não me Será falha a memória, bem-vindo. acho que Em nome de Jesus. vai ser o próximo agora de segunda-feira, vai ser na onde, Na irmão? Praça Eugênio. Lá do outro Eugênio, lado lá do do outro rio. lado do rio. É. Então, já é próximo da minha casa. Em nome de Jesus, eu quero estar lá. Quero estar lá e vocês aí também que vai estar assistindo, vai ser muito bem-vindo lá. E a gente pode ver aqui que a obra de Deus ela precisa da gente, precisa de obreiro. Então, não adianta a gente cruzar os braços e ver o que está acontecendo no mundo, porque o dia está chegando, o tempo está chegando no final. Aquele que acredita está esperando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para aquele que não acredita, vai ser obrigado a acreditar. Olha que palavra forte. Vai ser obrigado a acreditar e ter Jesus como juiz da sua alma. Então, o inferno não é de brincadeira. O reino do céu também não é de brincadeira. É tempo de acordar. Essas minhas palavras. Já quero também aqui agradecer o irmão. Dizer aí por mais esse dia nós estamos reunidos aqui para falar do nome de Jesus. É isso aí, galera. Nosso canal, vocês sabem, nós divulgamos tudo que a gente pode, a gente faz para divulgar. A gente quer ver as pessoas sendo bem instruídas. O irmão Ronaldo está aqui, ó. Ele falou sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre a evangelização nas praças, sobre as pessoas que precisam de Jesus, que estão padecendo porque não conhecem Jesus, outros estão tirando a própria vida. Como vocês sabem, nós queremos, junto com essas instruções, levar vocês ao conhecimento, ao entendimento, a ver as coisas. Entendeu? Então, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um like, faz um comentário lá, se você se sentiu tocado pela mensagem de hoje, porque o evangelho do reino, ele tem que ser pregado em todas as nações, não importa onde, não importa como, mas ele precisa ser pregado entre todas as nações, porque Jesus está voltando. E aqueles que ouvem a palavra de Deus, crê no seu coração e confessa a Jesus, será salvo. Então, entenda isso. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Não é uma simples palavra. É um alerta, é um chamado que Jesus está fazendo a você. Entendeu? É isso aí, galera. Muito obrigado para vocês aí que ficou com a gente até o final. Eu creio que você vai ser impactado aí por cada mensagem, por cada palavra que foi dita aqui hoje. Pedimos a você aí mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, curta, comenta. E é aquilo que eu sempre falo, se você não gostou do conteúdo, manda para outra pessoa. E assim você vai ajudar a gente que atinge o propósito. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, até mais. Amém.